Bom, continuando aí a aula, a gente deu uma pausazinha porque a gente teve que sair, mas retorna aqui com o segundo vídeo aí para vocês, continuando sobre a nova ordem mundial, né? Que inclusive a gente falou sobre o processo de globalização das multinacionais, né? Da influência dos Estados Unidos no mundo como modelo econômico e até mesmo político, né? E outros países copiando esse modelo, dentre eles a China, né? O Japão também, né? A União Europeia, todos esses países copiam o modelo norte-americano. Mas continuando na página 484, ele fala sobre a União Europeia no centro do debate geopolítico, né? Então, da influência da Europa dentro do bloco econômico, né, da União Europeia, o Reino Unido, a Escócia, o País de Gales, né? Todo o Reino Unido aderindo à União Europeia. Hoje esses países não fazem mais parte da União Europeia, né? No início do ano eles já existia rivalidade entre eles, né? Escócia, Inglaterra e País de Gales, porque queriam mudar esse sistema e acabaram se acabando, né? E saíram da União Europeia. Eles não fazem mais parte, né? O Reino Unido não faz mais parte atualmente da União Europeia. Isso foi tema de agora, início do ano, né? Por isso que a gente está falando aqui que é um tema bastante atual, né? E sempre a gente está vendo os meios de comunicação e jornais, a gente tem que estar aqui repassando as informações para vocês, né? Porque todo ano aí a geografia muda. É por isso que é interessante a gente estar sempre mudando os livros de geografia, né? Sempre o ângulo procura mudar a metodologia, principalmente na questão dos livros, né? Que é bastante atualizado. Então a gente tem que estar também vendo jornais, os meios de comunicação, para a gente poder estar pegando essas notícias. Mesmo sendo notícia ruim, né? A gente tem que estar por dentro das informações, né? Do que está ocorrendo no mundo. Então a União Europeia, no centro do debate geopolítico mundial, ele fala na questão da Europa Ocidental e também da influência desse bloco econômico após a Segunda Guerra Mundial, né? Que ele se iniciou já após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de fortalecer ainda mais a economia desses países, né? Então vamos ler um parágrafo aqui na página 484, é o primeiro e segundo parágrafo, diz assim, ó: a análise geopolítica torna-se distinta quando se tira o foco de cada país e observa-se a atuação do bloco como um todo. A existência da União Europeia pode ser encarada como uma necessidade para seus integrantes, já que apenas em bloco eles reúnem condições de competir nos mercados mundiais e se posicionar de maneira mais firme nas questões internacionais, especialmente diante dos Estados Unidos, do Japão, as duas maiores economias do mundo na época de formação da União Europeia, e diante de novas potências como a China, né? Então a União Europeia aí está em páreo aí com a China, com os Estados Unidos, com o Japão, no objetivo de poder fortalecer ainda mais sua economia, né? Então, olhando o material de vocês aqui, quando a gente falou nesse tema União Europeia, no centro do debate geopolítico mundial, para você ver o quanto é interessante essa geopolítica da Europa quando se trata até da questão da agricultura, né? Porque dentro desse texto ele aborda também, né, a questão dos subsídios agrícolas, né, da Europa. A gente não deve deixar de colocar aqui, quando a gente trabalha a União Europeia, o bloco econômico, de falar sobre os subsídios agrícolas que o governo concede aos pequenos agricultores e médios para fortalecer ainda mais sua economia, né? Ou seja, eles concedem empréstimo através de bancos aos agricultores para que a União Europeia não compre produtos vindo de fora, então dê prioridade ao seu país, né? O objetivo é isso, assim como o nosso país, o Brasil, por exemplo, né? Com o Mercosul, o Brasil é um dos países que mais vende produtos agrícolas, que é uma política bastante significativa, uma política muito forte voltada para a questão da exportação de produtos agrícolas, né? Da agricultura e da pecuária. Da mesma forma, o governo europeu ele tem um subsídio, ele tem um dinheiro reserva exatamente para investir, né, nesses agricultores, nesses pequenos e médios agricultores, para alavancar a economia no setor primário, né? Então, por exemplo, o Japão já não é tão rico nessa questão agrícola, então ele importa muitos produtos da agricultura, né? Dentre outros países, a Rússia também ainda importa muitos produtos
vindo do Brasil, né, e de muitos países que produzem grãos, né, carne, o leite, a soja, o arroz, o feijão, né, produtos da alimentação básica. Então, na União Europeia, ele tem esse subsídio exatamente para conceder empréstimo para o agricultor plantar e colher e vender o produto dentro do mercado interno, para eles não precisar comprar produto de fora, né? Ou pelo menos diminuir uma parte dessa compra de fora, ou seja, valorizar mais o seu produto interno. Assim também nós temos que ser aqui no Brasil, nós temos que valorizar mais os produtos genuinamente brasileiros, porque nós consumimos também muitos produtos chineses, né? Muitos produtos da Itália e de outros países, né? Dos Estados Unidos. Às vezes você vê uma marca, né, que é bastante vista, que todo mundo quer comprar, quer ter, e acaba comprando uma marca lá dos Estados Unidos, uma marca da França, né, de outros países mais distantes. E a gente podendo valorizar o nosso produto genuinamente brasileiro, né, porque aí o dinheiro estaria circulando mais aqui entre nós, certo? Então, por isso que é importante o incentivo da questão da indústria brasileira, né, para que os agricultores e os lojistas, os empresários produzam produto aqui dentro, né, e vendam também dentro do mercado interno, e o excedente, o restante, ele vende para fora, né, assim como nós faremos na agricultura, né, a gente faz na agricultura, né, o Brasil produz muitos produtos agrícolas, e o excedente, uma parte, ele vende, né, boa parte ele vende para fora. Sem falar que de melhor qualidade, o produto agrícola, o mercado lá fora é muito exigente, então nós vendemos o melhor produto, vamos dizer assim, o melhor produto vai para fora, é vendido para fora, né? Aqui já ficam os produtos de segunda e terceira categoria, né? Porque o mercado realmente é muito exigente. Então, o que a gente vai falar mais também sobre essa parte da União Europeia? A questão do euro, né? Que foi a moeda criada com o objetivo de fortalecer ainda mais a economia desse bloco econômico. Assim como aqui foi criado o real, né? Todas as moedas que foram criadas com esse objetivo de diminuir a inflação e valorizar ainda mais ao crédito, né? Que no nosso caso aqui foi assim, quando foi criado o plano real, você tinha o poder de compra, ou seja, o dinheiro valia bastante, R$1, R$2 valia bastante, hoje não vale mais nada, né? R$100 hoje, você vai para a feira, não compra praticamente nada, né? Compra 2 sacolinhas de coisa, certo? Então, a cada ano que o real foi, né? Os anos foram passando e a moeda foi se desvalorizando, né? Então, a tendência é que, né, daqui para frente possa vir um novo governo e até criar uma nova moeda para dar crédito também, né? Porque dentro do mercado brasileiro ele funciona mais essa questão de concessão de crédito, né? Até mesmo atualmente o governo está liberando dinheiro, né, por conta dessa pandemia, para algumas pessoas, para o dinheiro circular também, né? Para a economia também não parar, porque senão a gente vai estagnar. Quando a gente for voltar, não tem, como muitos vão falir, etc. Por isso, né, que também ele libera uma boa parte de capital, né, para as pessoas, para os brasileiros, exatamente para que esse dinheiro possa circular entre nós, né, dentro da economia, certo? O que a gente vai ver também? As organizações que foram criadas, né, que é a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, que não prega apenas a questão da paz entre as nações, né, mas lá é debatido vários assuntos econômicos, né, sociais, políticos, voltados para a questão do bem comum, né? A ONU ela tem esse objetivo de fortalecer a economia dos países ou até conceder, né, empréstimos quando é necessário para algum país que está ocorrendo alguma crise, né? Ela atua também nessas vertentes aí, né? Então vamos ler um pouco sobre a ONU aí. Vamos ver o Conselho da ONU, como é que é formado, né? Então, na página 485 diz: o Conselho de Segurança da ONU é composto de 15 membros, sendo 10 deles eleitos para mandato de 2 anos em caráter rotatório, enquanto as 5 vagas restantes são permanentes, né? Desculpa aí, pessoal. Os 5 membros permanentes são os 4 principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, no caso Estados Unidos, né? Rússia, Reino Unido e França, e agora a China, né? Também que faz parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. São os países fortes, né? Voltados para resolver os problemas também
mundiais, né, de crise principalmente. Aqui tem a atividade de vocês, a gente vai lá para a página 488, que fala sobre a concentração da produção técnica e científica, né? Então já volta novamente para a questão da globalização, do avanço da produção técnica e científica no mundo. O que fala mais aqui do século XXI, dessa parte? Vamos dar uma lida aqui no segundo parágrafo, que fala sobre a produção técnico-científica, para a gente entender um pouco mais. Tem assim, essa aceleração tecnológica aconteceu principalmente nas últimas décadas do século XX, nos períodos que configuram a terceira e a quarta revolução industrial, né? Essa terceira e a quarta revolução industrial já fala da questão da robótica, da nanotecnologia, né? Lá em 1990. As novidades tecnológicas e a crescente urbanização, né? Então, todo esse processo tecnológico faz com que uma área se torne cada vez mais urbanizada, né? E industrializada. Industrializada e ao mesmo tempo urbanizada, porque vai necessitar de mão de obra para o emprego, né? Que é que é o próximo tema que a gente vai ver aqui, ó. O próximo tema, ele fala sobre, ainda na página 488, ele fala sobre impactos do avanço tecnológico nos espaços urbanos e rurais, né? Então, essa questão da tecnologia, ela não está apenas restrita apenas à cidade, né? O urbano, mas também o rural. Você vê que boa parte, não só da questão da energia, né, que chegou aos povos mais distantes da cidade, mas também muitas pessoas já têm computadores, já compram produtos lá do interior, né, vindo da cidade ou até mesmo vindo de outro país, para você ver o quanto a tecnologia foi benéfica para a população do mundo, né? De certa forma, tem um lado positivo, né? Mas também dentro dos textos de geografia a gente vê a questão do lado negativo, a questão do desemprego, a questão da poluição, né? Vários temas são abordados também dentro da concentração da produção técnico-científica. Continuando, o próximo tópico ele fala sobre impactos do avanço tecnológico nos espaços urbanos e rurais, né? Como a gente estava falando, as cidades refletem muito desses problemas sociais, né? Ao lado positivo, a questão de ser um local onde tem mais emprego, a cidade, né? Principalmente a grande cidade, mas por outro lado há a questão dos problemas sociais, né? Que são muitos. A questão da pessoas morar em locais inapropriados, a questão da violência na cidade, né? Dentre outros problemas, certo? Tráfico de drogas, né? Vários problemas que abordam os impactos por conta desse avanço da urbanização, né? A questão de migração também, pessoas de deslocamento de um local para outro, que ocorre muito. Mas vamos aqui, vamos ler um parágrafo para a gente poder entender mais um pouco. Um dos motivos para se intensificar a urbanização ocorrida nas últimas décadas no mundo periférico foram os processos de concentração de terra e renda no campo, que praticamente expulsam o campesinato para a cidade. Além disso, a pobreza rural levou massa de camponeses a tentar a vida na cidade, especialmente na América Latina, Ásia e África, né? Aqui a gente vê também a questão da competitividade, né? Que o grande agricultor ele se instala lá do lado do pequeno agricultor, né? E acaba que não dá para ele concorrer com o grande produtor rural. Ele vende o produto mais barato porque ele produz mais, a qualidade do produto dele é melhor porque ele usa agrotóxicos, etc, né? Sendo que ele lucra mais. O pequeno agricultor, aquele que é da agricultura sob existência, aquele que tem a roça, às vezes mal planta para se alimentar, né? Às vezes vende o excedente, mas o preço é bastante alto, ele vai vender na cidade. Aí o comerciante, não, eu vou comprar do carro mesmo, eu vou comprar do comércio tal, porque já vem todo embalado, já é um produto mais tecnológico e o preço é menor, né? Menor porque ele produz em grande escala, né? Ele acaba muitas vezes até comprando a terra do pequeno agricultor, porque não dá mais para ele viver naquela terra, né? Por conta de não ter mais capital, de não ter mais como investir na agricultura, ele acaba saindo do campo e vai arriscar a vida na cidade em busca de melhores condições de vida e sustentar a sua família. E às vezes ele se depara com outra realidade, né? Porque a cidade também não vai conceder emprego, não vai ter emprego para todos, né? Para todos. Então acaba que essas pessoas ficam à margem da sociedade, né? Morando em favelas, em vilas e etc, né? Porque realmente nem todos conseguem
um emprego hoje, né? O porquê da importância de estudar, de se qualificar para o mercado de trabalho, né? Que é o tema aqui que está aqui embaixo, que fala, né, ainda na página 488, do desemprego estrutural, né, que o texto mostra que o desemprego estrutural é aquele desemprego por conta da qualificação, né? Existe ali um emprego tecnológico, mas não existe pessoas para assumir aquela vaga porque não estudou o suficiente, não tem cursos de qualificação para aquela área, consequentemente não tem como conceder a vaga de emprego para essas pessoas. É o chamado emprego estrutural. É diferente do emprego conjuntural, né? O emprego conjuntural é no período de crise, né? E aí, no período de crise, muita gente vai procurar emprego e, por conta das empresas terem falido, muitos não vão mais ter como trabalhar, né? Então, nós temos dentro da geografia, nós temos dois tipos de desemprego. Desemprego estrutural, por conta da qualificação, o cidadão não é qualificado, não tem como ele exercer essa vaga tecnológica, né? Porque necessita muitas vezes de saber mexer no computador, em máquinas e etc. E o cidadão acaba não tendo essa qualificação. E o emprego conjuntural, como eu falei, por conta das crises econômicas, aí vai ocorrer um grande número de trabalhadores desempregados dentro do país. O texto de vocês também fala aí no final sobre a questão dos setores da economia, primário, secundário e terciário, né? O setor primário diz respeito à questão da agricultura, do extrativismo, né, do plantio. O setor secundário é todo voltado para a indústria, toda atividade industrial é voltada para o setor secundário, e o setor terciário é aquele da prestação de serviço, são os trabalhadores que prestam serviço. Só eu falei aqui para a gente recapitular, né, que inclusive tem no texto também de vocês, certo? O próximo tema é as relações de poder no mundo atual, aí vocês vão ler mais um pouco na página 490, que fala sobre o meio técnico, científico e informacional. É praticamente o que a gente falou no tópico passado. Aqui ele só vai mostrar o gráfico dos países com as maiores despesas militares em milhões de dólares. Né? Tem um gráfico ainda para vocês analisar, mas praticamente falando sobre a questão da terceira revolução industrial e da tecnologia que é cada vez mais crescente no mundo. Certo? Então vamos lá para as atividades, ó. Vocês vão fazer todas as atividades até o final do capítulo, né? Todas as atividades a partir da questão 8, a partir da página 482, anotem aí, ó, página 482, página 486, página 487, aí página 489 tem uma, página 490 tem mais uma questão, aí tem página 492, né? Essas são as atividades. Aí vocês vão fazer um ampli, que é no final do texto, né? Tem alguns questionários para vocês responderem. Tem um ampli da página 493, também já vão respondendo. É bastante tarefa hoje, viu? Então eu vou dar aí 7 dias para vocês fazer, né? Todo dia fazendo um pouquinho, rapidamente vocês respondem. Tem umas aqui que é só de marcar, né? Mas tem outras que são realmente escritas, vai demorar um pouco, mas façam, viu? Então, página 493, o ampli, vocês vão fazer o aprofunde, né? Vão se aprofundar no assunto, página 494. Vão fazer a síntese, né, de todo o conteúdo, que é a página 495, certo? Só isso. Então, eu vou ficando por aqui. Uma boa tarde para vocês, bons estudos, que Deus abençoe todos vocês. Tchau!